E aí começa a aparecer as verdades. Tem um francesinho escondido atrás de uma moita verde, que é o Macron, ele levanta toda hora, está queimando floresta abaixo. Aí você tira a moita da frente, ele está pelado. Eles não têm competitividade para aguentar o tranco da agroindústria brasileira. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical... E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estamos lá. Então tem que entender o fenômeno. Esse fenômeno está acontecendo. Agora vamos entender a perturbação. Quem é que coloca os chicletes na cadeira do professor? Para quando o professor sentar, ele levanta, rasga a calça, sai a cadeira junto. Quem é que faz isso? É o bom aluno ou é o mau aluno? É o outro ditador aqui, o Maduro. Não, ele ganhou uma eleição. Não ganhou nada. Você não ganhou a eleição. Maduro, você perdeu a eleição. Quem está falando isso? É um brasileiro. Eu tenho atas. Vocês nem atas têm. Meu sistema é mais seguro que o de vocês. Nós estamos escutando isso. Eu não falei nada. Estou só escutando. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora. A queimada que está lá, que é a maior dos últimos 30 anos. Então, ninguém fala nada. Está todo mundo achando engraçado, porque não é o Bolsonaro que está queimando dessa vez, né? Pessoal, separei para vocês aqui um vídeo espetacular. É uma verdadeira aula do ex-ministro Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ele deu essa palestra em um evento aí fechado e que, olha, extremamente esclarecedora, falando tanto de geopolítica quanto da situação atual do Brasil, da América Latina, do mundo, e fazendo uma previsão também, uma análise. Olha, sério, tá imperdível. Eu tenho certeza que tu não vai querer tirar o olho um minuto sequer do vídeo. A gente vai reagir juntos aqui. Então já corre aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo. É extremamente importante porque ele também vai aqui fazer a análise dele sobre a direita, o conservadorismo, não só no Brasil, mas no mundo. Olha, eu fiquei simplesmente sem conseguir tirar o olho da tela e eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo com vocês. Então, sem enrolação nenhuma, já vem para a tela, porque o Debate em Foco, ele está no ar. A história da humanidade é uma história de progresso, ascensão, queda. O Império Romano, direito consuetudinário inglês. Nós fomos evoluindo para dois grandes algoritmos, democracia e mercado, democracia e mercado. E aí você entende o que acontece agora, o que está acontecendo. Depois desse longo ciclo de globalização, foi a reconstrução do mundo no pós-guerra, e praticamente engoliu o mundo inteiro nessa grande engrenagem. Você hoje traz um tênis Nike do Vietnã, trazia, porque isso vai acabar. Vai ter uma grande reconfiguração das cadeias produtivas. Esse ciclo acabou. O mundo está entrando numa outra fase super complexa. Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, são 4 horas da manhã, está todo mundo bêbado, começou um tiroteio no baile funk, a polícia chegou e está prendendo todo mundo. Essa é a situação atual do mundo. Essa é a situação atual do mundo. Mas vocês vão conseguir encaixar cada peça. Cada peça. Por exemplo, o que é a guerra Rússia e Ucrânia? Quem foi o grande perdedor dessa grande ordem econômica global que se formou, que enriqueceu o mundo inteiro? A própria Rússia mergulhou, era uma viúva do socialismo, mergulhou, botou um imposto de renda de 15%, e o Gerard Depardieu, milionário ator francês, foi morar na Rússia, se naturalizou russo. Quer dizer, então a Rússia acaba com o papinho de socialismo como doutrina econômica. A Rússia mergulhou no capitalismo de Estado. A China mergulhou no capitalismo de Estado. É um país inovador, é um país competitivo. Peguem o livro, publicado por um prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase, Como a China se tornou capitalista. São duas Chinas, uma China implodindo devagar, símbolo Pequim, constrói uma cidade inteira, a cidade fica vazia, tem mato, cachorro andando para um lado para o outro, uma opção de empresa estatal dando prejuízo, setor bancário quebrado. E tem a outra China, dinâmica, tecnológica, fazendo portos no mundo inteiro, infraestrutura de comunicação, rota da seda. Essa é a China que cresceu e o símbolo é Xangai, subindo. E o saldo era altamente positivo. Baile funk, 4 horas da manhã, tiro para todo lado, a China está parando também, os investimentos estão caindo. A China não é essa maravilha, você só não escuta o som, porque se reclamar muito, o sujeito desaparece. Então, o que está em crise não é a economia de mercado. Foi o grande vencedor do último século, foi o capitalismo, que integrou o mundo inteiro e que tem um tênis Nike feito em Vietnã, que a química de materiais é desenhada na Alemanha, o design
é feito na Itália, o couro vem do Brasil, você só monta em Taiwan. E para trazer em Vietnã. E para trazer aqui no Brasil são 30 centavos de dólar. R$1,50. Você já viram aquelas grandes transportadoras com aqueles super containers, parecem prédios de 15 andares, aquilo vem andando devagarzinho e aquilo traz por um custo pequenininho qualquer produto. Pois bem, esse mundo acabou. Esse mundo acabou. 2 jovens hoje, com drones, na Etiópia, onde esse supertransportador está passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram uma companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga, ninguém está razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo. As vítimas da Segunda Guerra Mundial, as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios, todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã, visita o Afeganistão. Os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, o Uzbequistão, todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. A Bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na Bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a Bolsa acaba, para a música. Então, bastou a Bolsa cair 1 ou 2 vezes, que foi pânico no Ocidente. Então, o Teorema de Stolper-Sanders nos diz isso. Ó, o Toyota custava 10 mil dólares, quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era que todo mundo achava bonito, era Cadillac, Oldsmobile, Rabo de Peixe, Mustang, era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio, acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares, o carro japonês era 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente, ao contrário. Gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nossos empregos. Isso é um conservador falando. Vamos parar as imigrações. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E particularmente a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um estado do bem-estar social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Você vê que até os gregos andaram enfrentando problema, né? Porque a aposentadoria aos 7 anos de idade também aí já é demais. Né? Então os caras estavam meio folgados demais, tomaram um chacoalha lá e tiveram que se reenquadrar. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro.
O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical... E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora. Caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles. E a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo. Ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, a extrema-direita na Hungria é a direita. Ganha na Polônia. Ganha na Polônia. Ganha na Itália. Ganhou na Itália. Ganhou na França. Ganhou em Portugal. Ganhou na Nova Zelândia. Ganhou na França. Ganhou nos Estados Unidos. Só que repaginaram. Vai ter outra eleição, porque a eleição Trump-Biden já estava ganha. Aí tentaram mexer os baralhos rápido para ver se escapa. Mas você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai. Ganhou no Paraguai. Ganhou na Argentina. Vai ganhar no Chile. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe. O Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento. Não deu certo. Nós afundamos 100 anos. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, encaixamos um pouco desse desconforto e do que está acontecendo agora. E não para tão cedo, tá? Sabe que hora que vai parar? Quando a China virar para o irmãozinho, que é a Rússia, e falar assim, se comporta porque eu não estou conseguindo namorar mais ninguém no bairro. Você está fazendo uma bagunça tão grande que está atrapalhando os meus negócios. Porque o maior comerciante do mundo hoje é a China. É o capitalismo mais agressivo do mundo hoje. Salário baixo, subsídio, é um negócio de doido. Além da eficiência natural, porque os caras trabalham muito, tem custo barato. 1,5 bilhão de pessoas querendo se integrar aos mercados globais. Então é importante entender isso, porque senão fica parecendo que tem uma desordem, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo estava indo em altíssima velocidade, só que a política não estava preparada para tratar disso. A política vem depois do povo. Da mesma forma que são os estados, é o mais Brasil e menos Brasília, são os estados que estão agindo, e quanto mais recursos eles tiverem, mais a ação está próxima do povo. Uma federação feita de baixo para cima, como era os Estados Unidos, 13 colônias. Cada uma com seus... Cada um com sua religião, cada um com as suas... Na verdade, eram protestantes que tinham vindo, né, imigrantes, mas cada um com os seus próprios recursos, suas escolas, seus hospitais, seus exércitos, suas constituições. De repente se revoltam contra os impostos inconstitucionais dos ingleses. Está escrito na Constituição inglesa, no taxation without representation. Como é que você pode botar um imposto na gente? Imposto no chá, imposto no tabaco? Como é que você tributa, ousa tributar nossas colônias, se você nem nos deixa ter representação e votar no orçamento? É como se fossem os governadores falando, vem cá, que negócio é esse de você fazer essa reforma aí que puxa o dinheiro todo lá para cima, se eu é que fui eleito aqui embaixo, eu é que estou com o povo perto de mim. Só que o Brasil foi feito de cima para baixo, foi ao contrário. O rei, as capitanias hereditárias, os amigos do rei, até hoje o Estado não chegou no povo. O Caiado fez um discurso forte aqui de como é que o Estado pode chegar no povo. Falar, aqui ninguém vai terra, aqui a vida humana está preservada, bandido que mude de Estado, só que ele vai para o Estado ao lado, continua no Brasil rodando. Então nós temos que... Por isso que a direita está também. Se você observar a composição do parlamento, você vai ver que a centro-direita está hoje dominante no Congresso brasileiro. Ela é bem maior do que era 4, 5, 6 anos atrás. Então tem que entender o fenômeno. Esse fenômeno está acontecendo. Agora vamos entender a perturbação. Quem é que coloca os chicletes na cadeira do professor, para quando o professor sentar, ele levanta, rasga a calça, sai a cadeira junto? Quem é que faz isso? É o bom aluno ou é o mau aluno? Quem é que agride o juiz no jogo? É o cara que está ganhando 3-0 ou o cara que está perdendo 3-0? É o perdedor que é o agressor. E aí você começa a entender, se essa ordem mundial enriqueceu tanta gente, melhorou tanta vida no planeta, todo mundo melhorando, a ponto de todo mundo querer abraçar a árvore, preservar as árvores, ficar um planeta feliz, todo mundo sonhando com a grande celebração da espécie humana, a conservação do biossistema, a conservação
do ecossistema, dos biomas. Como é que nós estamos cada vez mais humanos, bonitos? Vamos comer, inclusive, daqui a pouco, vamos parar de comer os animais, nós vamos desenvolver proteínas sintéticas, está todo mundo sonhando com um futuro melhor, com a bondade. De repente começa uma confusão. Sala de aula, confusão. Não é o aluno, não é aquele 4 olhos ali da primeira cadeira que está ali tomando nota, fazendo pergunta ao professor. Não é, vai lá atrás, vai ver quem é que ficou para trás. Quem ficou para trás, quem foi o grande perdedor desses últimos 80 anos? A União Soviética. A União Soviética era a alternativa socialista à sociedade ocidental. Os Estados Unidos reconstruíram a ordem mundial em cima de democracia e mercados. Democracia e mercados. 1 a 1. A Alemanha virou democracia e mercados. A Itália virou democracia e mercados. O Japão tinha imperador, virou democracia e mercados. A Rússia virou democracia e mercados. O Putin, quando a União Soviética desmanchou, o Putin tinha medo do Bush e admirava o Tony Blair. E é na hora que o adversário é derrotado que você tem que ser generoso. A generosidade é essa. É estender a mão e falar assim, Rússia. Na hora que a União Soviética se esfacelou, dava a mão para a Rússia e fala assim, entra para a OTAN, vem com a gente. Não precisa ficar preocupado com sua fronteira, quem é que tem armamento ou não. O Ocidente bobeou, tripudiou. Costuma acontecer, né? Um cara ganha a eleição, tripudia sobre o outro, um poder às vezes tripudia sobre o outro, persegue, costuma fazer isso. Não é inteligente. O inteligente é pacificar a partir da força. Você ganhou, pacifica. Para que você vai pisar? Bom, resultado. A Europa foi se expandindo as fronteiras armamentistas, chega um momento em que a Rússia fala, bom, acabou, agora eu vou para a confusão. Não tem nada a perder, vou para a confusão. Se eu tomar a Ucrânia rápido, ganhei. Se eu perder, meu irmão mais velho vem cá, e mostra que ele é que tem influência, não mais os americanos. A influência geopolítica global agora é a China. A hora que a China quiser, chama o irmãozinho e fala assim, ó, está atrapalhando meu negócio, para. E os Estados Unidos? Não manda mais nada. Aí você acha que o americano está preocupado? Não. O Trump está dizendo o seguinte, ó, cansei de segurar o guarda-chuva para você, Japão. Você invadiu a China, bateu muito nos caras, se vira aí, tá? Ô, Coreia do Sul, dá uma olhadinha na Coreia do Norte, que eles estão mandando uns balões aí cheios de excremento e jogando em cima de vocês. Ainda bem que é excremento, podia ser bomba. Macron, fica esperto aí, tá? Conversa com o Putin. Sabe aquela mesona grande? Que ele senta lá numa pontinha, você fica na outra, nem enxerga direito? Se entende com ele aí, porque eu não vou ficar segurando guarda-chuva para todo mundo me xingar. Todo mundo xinga os americanos, então faz o seguinte, cada um cuida de si, tá? Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da NAFTA, North American Free Trade Area. É disso que eu vou cuidar. Eu tenho recursos. É uma das poucas áreas populacionais do mundo que vai continuar com a população crescendo lentamente. É México, Estados Unidos e Canadá. Só aqui que tem essa barulheira toda. Então, o Ocidente está em transe. O Ocidente está dizendo o seguinte, será que vale a pena? É muito barulho, é muita confusão. Será que é guerra civil? Não é? Não vai haver isso. Mas eu estou descrevendo um pouco o clima que está acontecendo do lado de cá do mundo. A Rússia, então, invadindo a Ucrânia, ela está fazendo o ponto dela, que é o seguinte, olha, chega, daqui para cá vocês não vão passar. E eu estou bem com aquele cara lá da Coreia do Norte, que todo dia solta um foguetinho, eu estou bem com a China também, eu estou bem com o Irã, e aí você chega no Oriente Médio, no Hamas e no Hezbollah. O terrorismo, quem é o perdedor daquela grande área? Quem é o perdedor nos últimos 20, 30 anos? Quem perdeu influência ali naquela área? Os terroristas. Os terroristas perderam, porque o mundo todo, o árabe descobriu que camelo é muito melhor, que avião a jato é muito melhor que camelo. Voa mais rápido, não bebe tanta água, mas polui, esse é um papo para depois, vamos embora, vamos para frente. Quer dizer, os árabes descobriram. E estavam virando um grande centro financeiro. Dubai, Abu Dhabi, Riad. O dinheiro circula por lá. O dinheiro não está mais na Inglaterra, Londres, o grande centro financeiro mundial. Não, a Inglaterra está cedendo sob o peso dessa competição. E o dinheiro está se deslocando para o Oriente Médio. Eu estava lá, fui visitá-los, logo saí do governo, fui na Alemanha para ver os alemães, que são craques em tecnologia aplicada, fazendo toda a transição energética. Fui aos árabes, que estão querendo financiar a transição energética e a segurança alimentar da região deles. E conversando com eles, eu estou entrando lá, estou vendo sair o Rei Dalio, o maior investidor americano, o maior gestor americano. Aí eles perguntaram, eu falei, é o Rei Dalio, né? É. Está mudando para cá, vai morar aqui. Por quê? Porque o imposto de renda é zero. Então ele está vindo para cá. Então, eles estão quase assinando o acordo de Abraão. Eles iam fazer um acordo de paz com Israel. Imagina a tecnologia israelense, o grande centro financeiro do mundo ali, um hub, o dinheiro que vem de Singapura, passando ali por aquele hub, vindo para a América Latina, o dinheiro que vai daqui também para lá, as exportações brasileiras para a Índia, para a China, passando por aquele hub para ir para a Ásia, porque a Europa está em declínio. A demografia da Europa está caindo, para vocês terem ideia. Eu tive esse tipo de debate com o ministro da França.
Ah, vocês estão queimando a floresta. Eu falei, vocês estão queimando Notre Dame, vocês não conseguem tomar conta de um quarteirão, querem que a gente consiga tomar conta da floresta. Nós estamos sem recursos. Não estamos queimando a floresta porque queremos. Nós estamos incapazes. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora. A queimada que está lá, que é a maior dos últimos 30 anos. Então, ninguém fala nada. Está todo mundo achando engraçado, porque não é o Bolsonaro que está queimando dessa vez, né? Mas o que está acontecendo, com a maior simplicidade do mundo, é que nós negociamos 3 bilhões de dólares com a França e 3 bilhões de dólares com a China, no ano 2000. No ano 2020, nós estamos negociando 110 bilhões com a China e 7 com a França. Está ficando irrelevante para o Brasil. Então a Europa está implodindo lentamente a população. Não sou eu, porque senão sai. O ministro Bolsonaro diz que... Então eu não vou falar não. Quem vai falar é o Larry Summers, que foi secretário de Tesouro americano. China is a jail. A China é uma prisão. Japan is a nursery house. É um asilo para idosos. O Japão. Está envelhecendo a população, a economia está começando a cair. Europe is a museum. A Europa é um museu. Você vai para lá e tal, você vê, o Zico foi até roubado, né, coitado? Chegou com a mala lá. Pô, coisa feia, né? Ainda bem que isso não acontece, por exemplo, em Goiás. Né? Tem esse negócio. Né? A mesma coisa celular. Você tirou o celular, em 5 segundos some na sua mão em Paris. Ainda bem que isso não é no Rio de Janeiro, né? Em vez de falar assim, o mundo é um caos, não. O mundo estava ordenado, extraordinariamente bem, subindo, encaixando tudo. De repente veio um Covid e cortou as cadeias produtivas. Aí o mau aluno pega a hora da confusão, aconteceu uma confusão qualquer, é essa hora que ele joga a bolinha de papel na cabeça de um, bota os chicletes. É na hora da confusão que o cara que está perdendo aproveita. Puxa o calção do juiz, chuta o bandeirinha. Na hora da confusão é que o agressor aparece. E aí aparece em vários lugares. Quem é o perdedor das Américas, da América Latina? É difícil, mas tem um que está afundando muito mais rápido que todo mundo. Né? O continente perdido está afundando, mas tem um que afundou mais rápido. Quem foi? A Venezuela. É dali que vem a confusão. Vou fazer um plebiscito para saber se aquele petróleo do vizinho é nosso. O que vocês acham? Quem tiver contra, ou é eliminado ou sai correndo. 7 milhões fugiram. Agora eu vou fazer um plebiscito para saber... Ora, esse cara é que vai criar confusão. É quem está perdendo. Então, a gente não pode se impressionar com isso. Você tem que olhar a verdadeira dimensão do que está acontecendo. O mundo subiu muito e agora ele está se reconfigurando exatamente porque os perdedores aproveitaram o vácuo e começaram a confusão. Então ele vai se reconfigurar. Ele vai ter que criar uma nova logística. Rotas verdes, em vez de... Eu estou falando para vocês o que eu estou conversando. Estou em Nova York outro dia conversando com uma grande empresa de transporte, maior do mundo. Eles são dinamarqueses. E eles falando, olha, nós estamos reconfigurando as rotas vão ser rotas verdes agora, vão ser rotas diferentes. Nós não podemos correr o risco de afundar um barco desses, 3, 4 bilhões de dólares de prejuízo. Então nós não vamos poder passar lá, nós vamos ter que fazer o caminho das Índias de novo, nós vamos ter que passar lá por baixo, lá pela África do Sul, tudo vai subir de preço. Aí você vê no mundo inteiro a inflação resiliente, o Banco Central vai baixar, não consegue baixar, a inflação está alta no mundo inteiro, a perturbação política, a ressurreição dos conservadores com muita força, a esquerda hegemônica batendo em retirada, perdeu as bandeiras. Bandeira da transparência, como transparência? Vocês estão roubando. A bandeira da paz universal, como? Vocês estão do lado dos ditadores. O que é a esquerda hoje? É o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, é a China, é o Putin, é o Noriega, é o outro ditador aqui, o Maduro. Não, ele ganhou uma eleição, ganhou nada. Você não ganhou eleição. Maduro, você perdeu a eleição. Quem está falando isso? É um brasileiro. Eu tenho atas, vocês nem atas têm. Meu sistema é mais seguro que o de vocês. Nós estamos escutando isso, eu não falei nada, estou só escutando. Olha os absurdos, olha o que a gente está ouvindo. Olha o trepidar que está acontecendo. E vai continuar. Mas nós não podemos nos impressionar, achar que o mundo vai acabar. Não. Os que perdem começam a fazer tumulto. E estão fazendo tumulto. Mas aí chegou a hora da verdade, que é o seguinte. Segurança alimentar do mundo. Segurança energética da Europa. Green shoring. O Brasil é a nação verde. É o que menos poluiu, é o que menos destruiu o meio ambiente, é o que mais absorveu culturas, é uma cultura generosa, amistosa. Não é de briga. Não é de briga. Político briga, um xinga o outro, tal, depois toma um cafezinho ali. Não é normal o que está acontecendo agora, não. O normal é um xingar o outro, depois tomar um cafezinho junto. Não é perseguir, não é nada disso. Então, a nossa tradição não é essa. A nossa tradição é realmente de absorver culturas. Você foi entrevistar lá, está tendo uma guerra dos árabes. Você vai lá no Saara, lá no Rio de Janeiro, e pergunta para eles se vocês estão brigando. Eu vi na televisão, algum tempo atrás. E aí, os árabes estão brigando com os judeus, como é que vai ser aqui? Ele falou, não, a gente já briga há vários anos aqui. Ele é Flamengo e eu sou Vasco. Então, essa é a índole do brasileiro. É uma cultura única, generosa, realmente misturou e absorveu todas as culturas que vieram.
Tudo que veio aqui foi aproveitado e misturou. A pizza a gente acha que é nossa, é melhor que a dos italianos. A comida japonesa no Brasil a gente gosta mais que a comida japonesa no Japão. A gente misturou tudo aqui. Então nós temos que ter essa visão de uma cultura única, de um país forte e que está no centro da reconfiguração das cadeias produtivas. Eu falei isso nos eventos que eu ia lá fora. Eu chegava lá, não é à toa, a gente conseguiu, a conversa aqui que nós não éramos respeitados, que isso, que aquilo, conversa fiada. Nós fizemos o presidente do BRICS, depois nós fizemos o presidente do BID, nós fizemos, primeira vez que o Brasil faz presidente dessas organizações internacionais, porque nós falávamos exatamente isso, falava, olha, o Brasil é a chave para a segurança alimentar do mundo. A população do mundo, nós ficamos 1930 anos, para o ano que Jesus Cristo nasceu, para chegar a 2 bilhões, foram quase 20 séculos. Só que de 2 bilhões, nos últimos 90 anos, nós pulamos para 8 bilhões, nós quadruplicamos. E nos próximos 20, 25 anos, vem mais 2 bilhões. O que levou 20 séculos, vai levar 20 anos, 25 anos para fazer. O que essa turma vai comer? Nasceu que é proteína, tem que comer. Quem tem capacidade de alimentar o mundo? É o agro brasileiro. Não tem recursos hídricos na China, não tem recursos hídricos suficientes na Índia para eles comerem. E é o Brasil que vai ter que prover isso. Então, é um derramamento natural. Goiás tem soja, tem que ser a capital mundial do óleo de soja. Tem menor sentido ter soja e importar óleo de soja. E o Brasil importa óleo de soja. Isso é uma piada. Isso é por causa dos benefícios, incentivos. Isso você acaba mudando toda a eficiência da cadeia produtiva. Você tem que atravessar a rua e exportar soja, óleo de soja para o mundo inteiro. Você tem a soja, você vai ter o óleo de soja. Então, nós precisamos. Isso vai acontecer naturalmente, seja quem for o governo. A vantagem competitiva do Brasil é tão brutal no agro, que a agroindústria é nossa, para o mundo inteiro. E aí começa a aparecer as verdades. Tem um francesinho escondido atrás de uma moita verde, que é o Macron, ele levanta toda hora, está queimando floresta abaixo. Aí você tira a moita da frente, ele está pelado. Eles não têm competitividade para aguentar o tranco da agroindústria brasileira e do agro brasileiro. Eles não têm, a Europa não tem a capacidade de enfrentar a nossa maior eficiência. É o que está acontecendo no Brasil. A energia mais limpa do mundo, a energia mais barata do mundo, só é cara por causa dos impostos. Porque a energia mais limpa, mais barata, renovável, 85% da energia é renovável. Então, o Brasil será o grande país emergente desse tumulto. É o baile funk, todo mundo dando tiro em todo mundo tentando fugir do recinto, cada moça que sair, a gente, olha, peraí, não precisa ficar nessa confusão, vamos ali jantar ali naquele, te levar para um restaurantezinho ali, vamos embora, pega o chinês, vai com o chinês lá para o cantinho, na soja. Vai com o alemão ali para o cantinho, na energia renovável, para fazer os green chemicals e os green fertilizers e o green steel. Quem é que tem tudo isso? É o Brasil. Cada vez que tem um grande tumulto global, emerge alguém grande para fazer esse papel. O que está acontecendo agora, justamente nessa, finalizando, para vocês encaixarem, porque essa barulheira Estados Unidos, China, se eles eram parceiros, eu me lembro que logo que começou o nosso governo, nós fomos a várias reuniões com eles, e eles, nessa pressão comercial um contra o outro, eu dizia sempre, ó, nós vamos dançar com todo mundo, nós estamos na clínica de reabilitação, nós estamos chegando agora, estamos doidos para dançar, nós vamos dançar com o chinês, nós vamos dançar com o americano, queremos dançar com todo mundo. Ficamos sem dançar há 20, 30 anos. O que aconteceu com o fluxo de comércio nos últimos 4, 5 anos? Recorde histórico. Nunca se exportou tanto, nunca se importou tanto, o fluxo de comércio chegando a 600, 700 bilhões, daqui a pouco vai chegar a 1 trilhão. O que foi isso? Porque o Brasil começou a dançar. E aí não é coincidência que o Brasil caiu só 3, quando eles caíram 7, 8, 9, 10, diziam que nós íamos cair 10. O que era uma maldição virou uma bênção. A maldição é que eu estava lá na clínica de reabilitação 20, 30 anos, porque não estava tentando me reabilitar, né? E todo mundo dançando, essa era a maldição. Só que na hora que estourou o Covid, ficou todo mundo preso e eu estava voltando da clínica. E aí estoura a guerra da Ucrânia, todo mundo brigando e eu limpinho, arrumado, clean. Acabei de chegar da clínica, doido para dançar, começamos a exportar, não paramos mais. E isso vai continuar. E qual é a virtude do sistema descentralizado de decisão? Você pegar os 10 maiores bilionários americanos, nenhum herdou nada. Um fez a Microsoft numa garagem, o outro criou a Apple não sei aonde. Quer dizer, é uma riqueza imensa que é criada pelo ser humano livre. Então, a democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada que tem séculos, milênios, 2 milênios e meio já, desde Péricles, que foi o auge do mundo grego. Você tem que apostar nesse sistema, não tem outro. É esse mesmo, é o que o Churchill dizia. É o pior tirando todos os outros. Tirando todos os outros, ele é o pior, mas tirando todos os outros. Então nós temos que, é isso, cada um dentro das 4 linhas, quem sair das 4 linhas, os outros poderes tem que juntar e remeter de volta.
Essa é a virtude do sistema, é corrigir os excessos. E do outro lado, a economia de mercado, que é a mesma coisa. É a desconcentração do poder econômico, é a competição, a abertura da economia, impostos mais baixos. Então, o caminho é conhecido, o caminho da prosperidade é conhecido, todo mundo sabe qual que é o caminho. Menos o continente perdido da Atlântida, que agora vai começar a corrigir. Né? E aí começam a surgir as figuras conservadoras, mas que estão tentando desesperadamente ir nessa direção nova. Eu fico por aqui, o Brasil tem um futuro pela frente que é incontornável, é uma nação emergente que vai ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital. Vocês têm que pensar no seguinte, é o quarto maior mercado de penetração digital. Então a gente carrega esses negocinhos aqui, só que isso aqui bebe muito mais energia do que a economia antiga. Quem vai fazer os centros de processamento de dados? Quem vai fazer esses centros de processamento de dados que usam muita energia? Quem tiver energia limpa e barata. Tem que conversar com a gente. É só termos consciência disso e não repetirmos os erros que a América Latina tem cometido, que são os seguintes: autossabotagem, automutilação por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Abraço para todo mundo, vamos lá. Bom, eu falei pra vocês, né, pessoal, é um vídeo daqueles, é um vídeo em que deu saudade de um ministro da economia de verdade, né? A gente percebe aí o grau de sabedoria, inteligência aí do Paulo Guedes, ele é muito alto realmente. Eu já tinha lido mais sobre ele, a biografia dele em outros momentos. É um empresário muito bem sucedido já há muitos e muitos anos, com criação de várias e várias empresas, e a gente pôde ver aí que o currículo dele realmente é bem extenso, né? Ele tem um entendimento muito grande aí de geopolítica, de economia como um todo, e como as coisas funcionam não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo agora. Saudades do ministro Paulo Guedes, até alguns comentaram um tempo atrás aí que ele poderia vir como presidente. Ele nunca deu qualquer tipo de declaração nesse sentido, mas foi levantada essa lebre. E aí, obviamente, que na situação atual, que inclusive o ex-presidente Bolsonaro está inelegível e está todo, né, esse imbróglio aí, a gente fica na dúvida do que pode acabar vindo aí para 2026. E eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo também. Eu vou ficando por aqui. Fica ligado que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.